Fala aí, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel. Vamos para mais uma aula dessa série totalmente excelente, o Power BI Estudos de Caso. E o nosso objetivo aqui, de forma geral, é simular o dia a dia de um analista de dados, né? A partir de estudos de caso, a gente faz o trabalho ali de entendimento daquele estudo de caso, de compreender o que está sendo solicitado, o planejamento dessa compreensão para aí sim executar no Power BI. E de tabela, né? Já que a gente vai executar no Power BI, a gente aprende também um pouquinho de Power BI. Então, esse é o objetivo. Se tu caíste de paraquedas aqui, recomendo fortemente que tu assista desde o início, porque, naturalmente, é uma sequência, né? Estamos caminhando, beleza? Nessa lista de estudos de caso. Estamos caminhando, então recomendo que, porra, tu assista lá do início para tu não ficar perdido aqui, tá? E não ficar aqui depois me enchendo o saco com suas delongas. Brincadeiras à parte, você sabe que pode encher o meu saco sempre que julgar necessário. Mas é o seguinte, cara. Recomendo fortemente que assista para você pegar o passo a passo, pegar a tua caminhada, beleza? Agora, de minha parte, sem muitas delongas, vamos para dentro do computador para a gente dar sequência. E aí é o seguinte. Eu queria começar hoje trazendo um tema, tá? Antes da gente ver o estudo de caso, porque vai ser um estudo de caso baseado nesse tema. E, cara, assim, você que está começando agora, até você que já está há algum tempo aí trabalhando na área de análise de dados, possivelmente ainda não conhece esse assunto, porque normalmente não é ensinado nos cursinhos de Power BI que tu vê por aí. Infelizmente, tá, gente? Não é ensinado por N motivos que eu não vou trazer aqui. Se alguém quiser saber os motivos que não é ensinado, você me procura, mas não é ensinado, mas principalmente porque a galera que está ensinando não sabe mesmo, né? Enfim. Tem um tema, cara, chamado correlação. Beleza? Correlação. Isso é importantíssimo, cara. A gente entender. A correlação, cara, ela tem por objetivo, grande objetivo principal dela, tá? Identificar, ou melhor, te auxiliar, tá? Na observação, beleza? Na observação. E aí eu tô trazendo correlação do ponto de vista do Power BI, do que a gente consegue fazer no Power BI, usando somente o Power BI sem integrar com Python, sem integrar com R, tá? É muito importante que você entenda isso. A observação da relação entre duas variáveis duas variáveis quantitativas, tá? A partir de um ponto de vista qualitativo, ou seja, de uma variável qualitativa, tá? Isso aí é, de forma resumida, o significado da correlação. Ou seja, eu quero ver. E quando a gente fala de correlação, veja que eu estou falando de variáveis quantitativas aqui, tá? Porque a correlação ela é uma medida estatística que usa métodos estatísticos com matemática pura, beleza? Então a gente utiliza um método estatístico, mas com matemática pura. Precisa conhecer. Se você quiser se aprofundar na correlação, nós não o faremos aqui, fiquem tranquilos, tá? Você vai precisar estudar matemática e estatística. Ponto. Beleza? Para você se aprofundar na correlação. Aqui nós vamos entender o objetivo geral da correlação aplicada ao Power BI, que tem suas limitações. A correlação ela tem vai ter um conceito um pouquinho mais detalhado. Beleza? Mas eu vou fazer aqui a correlação aplicada ao Power BI, aquilo que a gente consegue fazer no Power BI e que vai ser útil no seu dia a dia. Ou seja, observar duas variáveis quantitativas, né, a relação entre essas duas variáveis quantitativas a partir de um ponto de vista qualitativo. Por exemplo, eu tenho uma loja, ponto de vista qualitativo. E eu quero saber se existe uma relação entre as vendas de parafusos com as minhas vendas de aparafusadeiras. Será que
Olha a questão, problema que vem aí. Tá? Olha a questão, problema, olha a necessidade de negócio que vem aí. Eu sou dono da loja, eu quero saber, cara, será que as vendas de parafusadeira, elas têm alguma relação com venda de parafuso? Será que a pessoa que vai comprar a parafusadeira, ela vai comprar um parafuso? Ela compra o parafuso junto ou ela só vai lá comprar a parafusadeira porque ela já tem um parafuso em casa? Ou o contrário, será que a pessoa que vai comprar um parafuso, ela compra a parafusadeira também? Ou não, ela está indo lá só comprar parafuso e ela vai parafusar na chave de fenda mesmo e que se ferra a parafusadeira? Questões como essa, no dia a dia, então, ó, quantidade de venda de parafusos, quantidade, volume vendido de parafusadeira, volume vendido de parafusos, minhas duas variáveis quantitativas. Duas variáveis quantitativas. Volume de vendas de parafusos, volume de vendas de parafusadeiras da minha loja. Minha variável qualitativa. Beleza? Então, questões como essa, vai ser muito útil você usar, cara, o indicador de correlação, esse método estatístico de correlação. Por quê, cara? A correlação ela vai te auxiliar nessa identificação. Existe uma relação? O indicador, o resultado da correlação é um cara chamado, deixa eu abrir uma outra página aqui, chamado, quando a gente calcula a correlação, você vai ter como resultado o indicador chamado coeficiente de correlação. Beleza? Esse coeficiente de correlação, ele vai de -1, passando pelo 0, até 1. Beleza? O coeficiente de correlação, ele vai de -1 a 1. Então, ele é um conjunto dos números reais, né? São números decimais aqui. Então, ele pode ser -0,98, -0,95, -0,015. Ele vai de -1 a 1. Tá? Então, só para você entender, o coeficiente de correlação é uma variável quant, beleza? É um indicador que vai nos auxiliar na observação da relação entre duas variáveis quantitativas a partir da observação de uma variável qualitativa, e ele vai nos entregar como resultado um número decimal que vai de -1 a 1. Beleza? Show de bola? Onde, cara? Onde? E aí eu quero que você ouça eu falando. Onde, cara? Quanto mais próximo de 1, indica uma correlação forte positiva. O que significa uma correlação forte positiva? Ou seja, quanto mais próximo de 1. 0,95 é muito próximo de 1? É. 0,84 é próximo de 1? É. Indica uma correlação forte positiva. O que indica isso? Quando você tem um coeficiente de correlação forte positivo, ou seja, mais próximo de 1, indica que há uma relação diretamente proporcional entre as variáveis. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra aumenta junto. Quando uma variável diminui, a outra diminui junto. Então, nesse exemplo lá, eu estou observando ali o volume de vendas de parafusos com o volume de vendas de parafusadeiras. Aí eu calculo a correlação. Chegaremos no cálculo, não vou apresentar a matemática pura nem a estatística aqui, tá? Vamos usar funções, beleza? Que já faz o cálculo por trás para a gente, beleza? Então, eu vou e faço o cálculo da correlação entre essas duas variáveis quantitativas. Volume de venda de parafusos, volume de venda de parafusadeiras. Cara, deixa eu só ver se tá gravando a tela. Volume de venda de parafusadeiras. Aí faço o cálculo e ele me retorna lá, 0,91. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o volume de vendas de parafusadeiras aumenta, o volume de vendas de parafuso aumenta junto. Então, o volume de vendas de parafusadeira aumenta, o volume de vendas de parafuso aumenta também. O volume de vendas de parafusadeiras reduz, o volume de vendas de parafuso reduz também. Beleza? Um ponto importante, tá, cara? Tô falando aqui de matemática e estatística o tempo inteiro. O coeficiente de correlação é um método estatístico.
E não somente no Power BI, eu estou falando aqui aplicado ao Power BI, mas continua sendo um método estatístico aplicado no Python, por exemplo, tá? Mas continua sendo um método estatístico aplicado no Power BI. A estatística, cara, eu vou lembrar vocês, ela não está aqui para nos dizer verdade. Ou seja, o indicador de correlação, ele não está afirmando que uma variável ela causa um efeito na outra. Ela não está afirmando que a venda de parafuso ela causa um efeito na venda de parafusadeira diretamente, na vida real. Ela está dizendo que, estatisticamente falando, numericamente falando, matematicamente falando, o volume das vendas de parafusadeiras, quando aumenta, o volume das vendas de parafuso aumenta junto. Ou o contrário, quando um diminui, diminui o outro também. Não quer dizer que na vida real, uma variável cause um efeito sobre a outra obrigatoriamente. Quer dizer que há uma tendência. E você, quando observa essa tendência ali, que a estatística está te mostrando, você precisa sentar a tua bunda na cadeira, pegar o teu caderninho, fazer o teu planejamento ali e tomar uma decisão baseada nisso e colocar em ação para ver se essa coisa se aplica na prática, na vida real, no mundo real. É no mundo real que você vai ver se uma coisa causa um efeito na outra. Por exemplo, pô, cara, se eu vi que tem uma correlação forte e positiva entre parafuso e a parafusadeira, o que eu vou fazer? Eu vou botar lá na seção de parafusadeiras, aquela montão de parafusadeira lá no balcão, eu vou colocar os saquinhos de parafuso ali embaixo ou em cima. Já que estatisticamente há uma tendência do volume de vendas de parafuso aumentar junto com o volume de venda de parafusadeira. Então, se há esta tendência, eu vou ver lá na prática se essa tendência que a estatística me apontou funciona. E eu boto os dois juntos lá e vejo se de fato vai ter um aumento, se esse volume vai continuar aumentando. E se continuar aumentando, eu vou manter, porque, pô, show de bola. Me ajudou a beça. Beleza? Isso é importante você ter em mente. Isso é um exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu sou gestor de uma rede de supermercados. Estou lá no supermercado do Camorim, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Fica de fora aí. Eu quero saber se existe uma relação entre venda de geleia, das geleias, as geleias mais caras, aquelas top, sabe? Aquelas geleias caras, de 40 conto. Se há uma relação entre venda de geleia cara e a minha venda de torrada. Existe relação? Será que, estatisticamente, há uma tendência dessas variáveis se relacionar? Aí eu vou lá e observo que tem o 0,99. Ou seja, o volume de vendas de torrada, quando aumenta também o volume de vendas de geleia. Então, pô, será que faz sentido eu pegar a geleia e colocar junto com a torrada na prateleira? Aí é sentar a bunda na cadeira, fazer seu planejamento ali, tomada de decisão, colocar em ação e testar isso na prática. Beleza? Lembre-se, a estatística ela não vai te dar afirmações, ela vai te dar direções. Beleza? Estatisticamente, há uma tendência de alguma coisa. Você vai pegar aquela informação estatística, matemática, e vai levar para o mundo real. Para testar no mundo real. Para o Power BI, cara, aqui o nosso olhar é no Power BI, então para o Power BI, ele não sabe que se você está analisando volume de venda de mercado, se você está analisando salário e idade da tua empresa, se tu está analisando quantidade de parafuso, quantidade de parafusadeira. O BI não sabe disso, cara. Não sabe, ele não tem, ele não sabe o que está acontecendo ali para ele, não conhece a regra de negócio. Ele conhece variável qualitativa, variável quantitativa, tipo de dados que você colocou. E nós fizemos esse trabalho de preparação de dados. Beleza? Correlação forte positiva. Quanto mais próximo de zero, indica que não há uma correlação, pô. Não há uma correlação. Então deu 0,2. Pô, tá mais próximo de zero do que de 1, não tá? Então indica que não há uma correlação. Beleza? Mesma coisa, é uma tendência, ó. Há uma tendência de não haver correlação entre essas duas variáveis. Então, eu faço o cálculo lá de quantidade de venda de parafuso, né? Volume de venda de parafuso, volume de venda de parafusadeira, e me dá lá menos 0,2. Ou seja, há uma tendência de não haver uma correlação. Estatisticamente, há uma tendência de não haver uma correlação. Isso te impede de você sentar a bunda na cadeira e fazer um plano
E, pô, estruturar isso? Porra, se não há tendência de correlação, não vou fazer nada. Vida que segue. Não, porra. Claro que não. Porra, se questiona, porra, por quê? Por que, que a venda de parafuso e a parafusadeira não tem correlação? O que está acontecendo? Estrutura um plano de decisão. Será que se eu colocar as duas. Será que se eu colocar a mesma decisão, ó, será que se eu colocar o parafuso perto da parafusadeira, vai aumentar? Vai influenciar nessa relação entre os dois? Será que se eu fizer alguma promoção de compre uma parafusadeira e ganhe 50% de desconto na compra do parafuso, vai aumentar esse volume? Tô viajando aqui, tá, gente? Não trabalho com venda de parafuso e parafusadeira. Tô viajando, tá? Mas nada te impede. Porque a estatística, ela te dá uma direção. Ela não te dá uma afirmação. Ó, não há correlação, então não há o que fazer. Não é isso. Beleza? Não é isso. Show? Pega essa informação e se questiona o porquê. Pensamento crítico, pensamento, porra, analítico, pensamento, cara, de resolvedor, de gerador de solução, pô. Para com esse pensamento executor. Beleza? Não há correlação. Indica estatisticamente isso. E se for próximo a -1, indica que é uma correlação forte negativa. A correlação forte negativa, o que isso quer dizer na vida real? Quer dizer que há uma relação inversamente proporcional entre as variáveis quantitativas. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Uma aumenta, a outra diminui. Só isso. Então, por exemplo, eu fiz o cálculo, apliquei um método estatístico lá de coeficiente de correlação e me deu um valor lá de menos 0,79. Porra, é uma correlação negativa, beleza? Há uma correlação entre as variáveis, é negativa, indicando que quando o volume de vendas de parafusadeira aumenta, a venda de parafusos reduz. O volume de vendas de parafuso reduz, o volume de venda de parafuso aumenta, a venda de furadeiras reduz. É isso que está indicando. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra reduz. É isso que indica. É esta tendência que indica. É a mesma coisa. Se olhou isso, vai fazer nada? Ah, poxa vida. Não, cara. Se planeja, cara. Pensa, se questiona. Pô, o que está acontecendo? A estatística é isso, ela te dá direções. Ela te expõe. Perdão. Ela te expõe situações do teu mundo real, estatisticamente falando. Pega esse negócio e vai, porra, tomar decisão e botar em prática na vida real para ver como que esse negócio está funcionando na prática, na vida real. Beleza? Por quê, cara? Você tomou tua decisão. Vamos supor que a decisão foi essa. Vou botar o parafuso perto da parafusadeira. O que vai acontecer? Novos dados serão coletados, né? Você vai pegar esses novos dados, vai verificar o coeficiente de correlação de novo. Ver o que mudou. Ou se não mudou nada, você vai tomar uma nova decisão. Diferente da anterior, né? Se não mudou nada, não vai fazer a mesma coisa, né? Já dizia minha mãe, né? Ficar dando murro em ponta de faca, né? Ou seja, se você quer resultado diferente, você tem que tomar uma decisão diferente, né? Não adianta querer resultado diferente tomando a mesma decisão, né? O tempo inteiro. Beleza? Então, cara, isso é importantíssimo. Beleza? Coeficiente de correlação é um indicador. Deixa eu dar um exemplo aqui. Rapidola. No Excel, sobre esses caras. Eu vi meu Excel não está aberto aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o meu Excel. Rapidão. Excel. Show de bola. Aqui é a gravação, ó. Eu gravo aqui no OBS Studio, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu até tenho aqui já um exemplo aqui, ó. Tá vendo? O exemplo que eu usei em sala de aula, né? Mas é esse exemplo. Deixa eu pegar aqui, que eu já pego também. Só pegar pelo menos, ó. Fazer o seguinte, ó. Só para pegar os conjuntos de dados aqui, ó. Pronto. Pegar os conjuntos de dados aqui. Eu não preciso criar do zero esses conjuntos de dados, tá? Conjuntos de dados fictícios, tá bom? Conjuntos de dados fictícios, tá? Beleza? Bola. Conjuntos de dados fictícios, beleza? Então, vamos imaginar este primeiro cenário aqui, ó.
Eu tenho aqui uma empresa, eu tenho aqui, ó, meia dúzia de funcionários, tá? Salário do funcionário e a idade do funcionário. E eu quero saber se existe alguma relação entre idade e salário. Só que, cara, entenda uma coisa, velho. Se você está provendo, se é o provedor de uma solução, né? Ou seja, você está criando análise de dados para uma outra pessoa, possivelmente essa outra pessoa ela não vai te pedir, ela não vai usar o termo correlação, me vê a correlação entre salário e idade? Não vai falar isso, né? Possivelmente ela vai falar da seguinte forma: pô, cara, eu tô com uma questão aqui que eu preciso resolver. Olha só, tô com um desafio aqui do meu dia, uma questão, um problema, uma dor, enfim. Eu preciso resolver, cara, eu preciso que tu me ajude. Pô, queria saber como é que tá esse negócio aqui dos salários na minha empresa. Pô, eu não tenho certeza se a galera mais jovem está recebendo um salário maior do que a galera mais velha, ou a galera mais velha está recebendo um salário maior do que a galera mais jovem. Tá reparando isso? Vai vir mais ou menos dessa forma. Vai vir um negócio que não vai ser tão direto. Faz para mim a correlação entre salário e idade. Não vai ser assim. Então vai ser uma questão como essa. Pô, eu queria observar esse comportamento entre o salário e a idade. Eu tô na dúvida aqui, porra, na minha empresa, com relação a isso, né? Eu não sei se a galera mais jovem está recebendo um salário maior ou menor que a galera mais velha, ou é o contrário. Eu preciso entender como é que tá isso aqui na minha empresa. Isso, esse tipo de solicitação, lembrando, cara, que a compreensão da necessidade, deixa eu botar a tela inteira para você ver o Excelzão na tela. A compreensão dessa necessidade, a compreensão daquilo que te pede, ela requer diálogo, ela requer dialética, tese, antítese, síntese, alinhamento de expectativa. Por mais que a pessoa te peça uma coisa, por mais que você já tenha compreendido que naquela fala ali está te indicando um cálculo de correlação, desenrola um pouco mais, tá? Detalha um pouco mais ali, aprofunda-se um pouco mais, tá? Sobre o que a pessoa está te pedindo. Ah, cara, pô, entendi isso, tu quer... Vê se faz sentido se eu entendi. Tu quer que eu apresente para você alguma coisa que te dê a possibilidade de identificar o seguinte, ó. Quanto maior a idade, maior o salário. Ou quanto menor a idade, maior o salário. Ou a idade não interfere no salário. Ou seja, cara, você está falando para a pessoa sobre correlação, só que de uma forma normal, sem falar sobre. Não, o que você está querendo. Ó, cara, análise de dados não é para mostrar como você é um gênio, como você é uma gênia, tá? Então evite usar tecniquez. Não, evite ser a almofadinha da análise de dados, tá? Evite. Se você quiser ser, seja, né? Tô falando pra você evitar. Então a pessoa te pediu, não vá falar tecniquez. Bom, o que você quer é que eu aplique um método estatístico para gerar o coeficiente de correlação. Ah, brother. Quem sabe o que é isso? Essa é a grande realidade. Só quem sabe o que é coeficiente de correlação é quem trabalha aí no dia a dia. Não adianta você sair falando, não, vou aplicar um método estatístico. Não, pô. Seja fluido, cara. Beleza? Então fale para a pessoa de coeficiente de correlação de forma simples, pô. Beleza? De forma simples. Tá? Então discorra sobre o tema. É a parte mais complexa, cara. É a compreensão das necessidades. Isso é a parte mais difícil da análise de dados. A análise de dados, ela não acontece no Power BI, nem em nenhuma tecnologia. Ela acontece antes. Não adianta você saber tudo de Power BI. Não adianta também você saber tudo de estatística, tudo de matemática. Também não adianta isso. Se você não é capaz de sentar com o teu usuário, com o cliente, sentar com um profissional de marketing, de RH, de saúde, da área jurídica, compreender as necessidades dele, se planejar, para aí sim você sentar a bunda numa tecnologia e desenvolver. Não adianta, tá? Ah, mas eu sei tudo, eu fiz o curso do youtuber famosinho lá, eu sei tudo de Power BI, sabe tudo? Então, senta com o cliente ali, entende a necessidade dele. Se você não for capaz de fazer isso, brother, não adianta você saber tudo de Power BI. Então, esse é o principal desafio, entenda isso. Isso que eu estou falando vale para qualquer tecnologia. Estou falando de Power BI, mas também não adianta você saber tudo de Python, de R, de estatística, de matemática, se você não é capaz de compreender a necessidade. Você vai fazer o quê? Ah, eu sei tudo de estatística. Legal, tu vai fazer o quê?
Vai sair fazendo coeficiente de correlação, método de cotovelo, machine learning, para regressão linear, logística, para tudo, aleatoriamente. Cuidado, cara. Ciência de dados é gerar conhecimento a partir do dado. Às vezes, cara, um simples ranqueamento por um somatório de uma variável quantitativa já resolve o meu problema. Beleza? Então, a análise de dados ela acontece muito antes de uma tecnologia. Show? Então, cara, exercite muito essa parte de compreensão, tá? Exercite muito, beleza? Então é o seguinte, então imagina que eu tenho essa seguinte necessidade, eu quero saber, será que os mais jovens ganham um salário mais alto que os mais velhos ou é o contrário, tá? Então eu tenho essa base de dados, entre aspas aqui, né? É um exemplinho só para a gente ilustrar. E aqui no Excel, eu não vou, o objetivo não é ensinar Excel, mas tu vai acabar aprendendo tabela, né? Coeficiente de correlação. Aqui no Excel, meu mouse, meu teclado, ele sempre desconfigura quando eu estou gravando. Engraçado. Meu coeficiente de correlação, eu tenho uma função no Excel que faz isso pra gente, que é a correl, beleza? A correl, ela faz a correlação, tá vendo? Ó? Ela tá te pedindo aqui, ó, variável quantitativa 1, variável quantitativa 2, as duas matrizes. Qual é meu ponto de observação aqui, ó? Funcionário. Então, meu funcionário, ele é minha variável qualitativa. Eu estou observando pelo funcionário, tá? Então, ó, vou botar aqui salário, ponto e vírgula, idade. Beleza? Show de bola. Aí eu tô te falando, cara. Ah, mas eu sou o bambambam do Excel. Eu sei tudo de Excel. Sou o gênio, sou o Excel Man do universo do planeta Terra. Ah, legal, beleza. Ah, função correlação, conheço, é a correla do Excel. Legal. Quando que tu vai usar a correla do Excel? Me fala aí, quando que tu vai usar? Adianta. O que adianta saber que o correl faz correlação se tu não sabe usar? Se tu não sabe identificar quando que você vai usar? Beleza? Tá lá. Menos 0,98. Menos 0,98, se a gente for observar aqui, ó, no nosso quadrinho aqui de coeficiente de correlação, quanto mais próximo de menos 1, é uma correlação forte e negativa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma variável aumenta, a outra diminui. Então, quando eu olho para aqui, menos 0,98. Quando a idade aumenta, o salário diminui. Quando o salário aumenta, a idade diminui. Percebeu isso? Quando uma variável aumenta, outra diminui. Quando o salário aumenta... Gente, isso é uma tendência. Há uma tendência a quanto maior o salário, menor a idade, porque minha correlação foi de menos 0,98, mais próximo de menos 1. Há uma tendência de quanto maior o salário, a idade ser menor, ou seja, os mais jovens recebem um salário maior. Há uma tendência que quanto maior a idade, ou seja, a idade aumenta, menor o meu salário. Ou seja, quanto maior a idade, quanto mais experiente, digamos assim, menor o salário. Eu estou respondendo estatisticamente que há uma tendência, beleza? Que pode ser aquilo, é uma tendência, ó. Baseado nos dados que nós temos, é uma tendência da empresa pagar melhores salários para os mais jovens e salários inferiores para os mais velhos. É uma tendência. O que o RH vai fazer? Ele vai pegar essa informação e vai assim, pô, preciso entender o que está acontecendo, talvez criar um plano aí de gestão de pessoas direcionado para isso, talvez observar outras variáveis. Salário e idade não é o suficiente para eu poder identificar esses padrões, pegar ali tempo de experiência, pegar ali formação, outras variáveis precisam ser analisadas. Beleza? Tá claro? Isso é correlação. Beleza? Então, isso aqui é o meu indicador, meu coeficiente de correlação. Você está vendo que ele é um número, cara, ele é estatístico. O Excel sabe que eu estou fazendo uma correlação de salariedade? Não sabe. O Excel está correlacionando essa variável quantitativa aqui, que ele está cagando se é salário, se é quantidade de presente que o Papai Noel distribui, com essa outra variável aqui, que também está cagando, se é a idade, se é a quantidade de papel higiênico vendido, beleza? Se é ano de experiência, se é a quantidade de trajetos que eu faço no Vale Transporte. Não interessa. Então isso aqui é puramente estatístico, ele te dá uma direção, uma tendência. E você tem que ver na prática, pegar esse indicador estatístico,
botar na mesa, abrir o teu caderninho e começar a se questionar o porquê. Quais os porquês, o que que mais eu preciso analisar para poder ter uma informação um pouco mais clara sobre esse tipo de dado, tá? Um outro ponto importante que nós veremos no Power BI também é que a gente, além de ter o coeficiente de correlação, né, que é um número, é um big number, né? Já vimos o que é um big number, beleza? A gente também pode visualizar isso num gráfico, tá? O gráfico que a gente visualiza o coeficiente de correlação, eu vou até voltar lá na nossa lousa. O gráfico que nós visualizamos o coeficiente de correlação, beleza? É o gráfico chamado. Aí, lembrando, gente, eu estou falando aqui um olhar para o Power BI, tá, gente? Beleza? É o gráfico de dispersão. O próprio nome já diz, né? Dispersão. Dispersão. É um gráfico que ele vai te ilustrar de forma visual a dispersão ou não, o quão disperso ou não os dados estão. Beleza? Só que, diferente de outros gráficos, como o gráfico de barras que nós já vimos, né? Onde eu tenho uma variável qualitativa e uma variável quantitativa representada nos eixos do gráfico, no eixo X, né? E no eixo Y. Quando eu estou vendo meu gráfico de dispersão, eu tenho duas variáveis quantitativas. Eu tenho uma variável quantitativa aqui que eu vou chamar de quant1, e eu tenho aqui também no Y uma variável quantitativa que eu vou chamar de quant2. Então, diferente de um gráfico de barras, né, como nós já vimos em outros estudos de caso, né, que eu tenho uma variável qualitativa num eixo e uma variável quantitativa no outro, não. Eu tenho duas variáveis quantitativas. Beleza? Porque o gráfico de dispersão, ele vai te auxiliar a identificar o quão disperso ou não, né, os dados da variável quant1 e da quant2 estão. Beleza? É isso que ele vai te indicar, tá? Lembrando que continua sendo um plano cartesiano. Então, imagina que minha variável quantitativa, né, tem esses pares ordenados aqui. Eu tenho um par ordenado, né? Vou botar aqui, ó, xy, beleza? Aqui eu tenho outro par ordenado, beleza? Xy, beleza? Aqui eu tenho outro par ordenado, tá? Esse você já sabe, xy. Aqui eu tenho um outro par ordenado, xy, beleza? Então imagina que eu trace uma reta aqui, ó, próxima aos pontos, não é? Reta é diferente de linha, tá? Linha, eu vou sair ligando os pontos aqui, eu quero uma reta, tá? Vou traçar uma reta, vou falar um pouco mais sobre reta. Essa reta, ela não cruza exatamente os pontos, tá? Mas é uma reta, tá? Beleza? Essa reta, ela vai indicar, inclusive, ela vai nos auxiliar, não vai indicar o nosso coeficiente de correlação, mas ela vai indicar a correlação entre as variáveis quantitativas 1 e 2. Beleza? O ponto importante que eu quero que você entenda aqui no gráfico de dispersão, ponto importante, ó. Aqui, ó, o que é esse ponto aqui, ó? Esse par ordenado x e y aqui, ó, no gráfico de dispersão, ele é representado, vou botar uma setinha para cá, né? Pela nossa variável qualitativa. Então, o ponto é a nossa variável qualitativa. Beleza? Então, quando você olhar o gráfico de dispersão, se observar esse gráfico de dispersão, você está observando no eixo X uma variável quant, no eixo 2 outra variável quant. Os pontos que são meus pares ordenados, eles são representados com uma variável qualitativa. Beleza? Isso, gente, eu estou falando com observação, com aplicabilidade ao Power BI, tá? Aqui muda, beleza? Quando eu uso Python, por exemplo, beleza? Tem algumas interpretações aqui que são um pouco mais diferentes, beleza? Show de bola? Show de bola? Aí é o seguinte, cara, eu vou voltar lá pro nosso Excel para a gente continuar aqui na fundamentação aqui da correlação, tá?
Vou fazer o gráfico de dispersão aqui no Excel, tá? Vou marcar esses dois carinhas aqui. Inserir. Ó, gráfico de dispersão já tá aqui bem de cara, ó. Beleza, ó? Gráfico de dispersão, tá? Ó, dispersão, ó. Usa esse tipo de gráfico para comparar pelo menos dois conjuntos de valores ou pares de dados. No Excel, valores são variáveis quantitativas, tá? Para mostrar relacionamento entre estes conjuntos de valores, tá? Essa tá aqui, ó. O que é o ponto importante a gente observar aqui? Deixa eu botar grandão aqui, né? Deixa eu fazer melhor aqui. Vou copiar este cara aqui. Errado, tá? Deixa eu copiar. Até para fazer um print da tela, tem que saber, né? Vou copiar este cara aqui. Show, copiei. Deixa eu jogar lá na lousa. Que eu vou exemplificar aqui com esse cara, tá? Vamos ver. Isso que eu falei agora do gráfico, dispersão. Vamos jogar aqui. Tá? Vamos compreender algumas coisas aqui. Tá? Primeiro, tá? Deixa eu botar a minha careta aí também, que eu quero que você me veja. Tá me vendo? Deixa eu ver. Tá me vendo. Beleza, gráfico de dispersão, a minha correlação aqui, meu coeficiente, guarde esse número aí. 0,98, certo? Esse é meu coeficiente de correlação. Beleza? Guarde esse número aí. Então, ó, plano cartesiano. Meu Deus do céu, vai ser difícil fazer uma reta aqui, mas eu vou tentar. Plano cartesiano. Tá de baixo para cima agora. Ah, gente, ó, é uma reta, tá? Plano cartesiano, tá? Meu Deus, cara. Meu Deus. Aqui é meu eixo Y, beleza? Eixo Y. E nesse caso aqui, ó, no nosso exemplo, ó, minha idade. Show? Minha idade. Tá claro? E aqui, ó, caraca, gente. Dificuldade, hein? E aqui é meu eixo X. E no nosso caso aqui, no nosso exemplo, é o salário. Tá claro? Esses pontinhos aqui, ó, não tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os funcionários. Beleza? Deixa eu botar aqui pontinhos. Aconteceu aqui que a minha caneta... Deu ruim aqui a caneta. Beleza. Os pontinhos é minha variável qualia. São os funcionários. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcionários. Show? Vamos aqui, ó, ver os pares ordenados, ó. Repara aqui, ó, que eu tenho um par ordenado aqui, XY, indicando o quê? 5 mil reais mais ou menos, né? 5 mil reais é o cara de 40 anos de idade que está ganhando 5 mil reais. Beleza? Repara o seguinte, eu tenho esse outro par ordenado aqui, ó. O que eu quero que se repare agora, nesse par ordenado aqui? Quero que se repare o seguinte aqui. Esse par ordenado aqui, ó, a minha idade, ó, ela diminuiu, tá vendo? Ó? Aqui era, no primeiro par ordenado que eu peguei aqui, idade 40, salário 4 mil. Nesse segundo par ordenado aqui, ó, a idade 30, ou seja, a idade de um par ordenado para o outro, a minha idade, ela diminuiu. Beleza? Vou botar um sinal de menos, que eu acho que vai ficar mais claro do que esse negócio aqui. A minha idade, ela subtrai, melhor seta, né? A minha idade, ela reduz, ela diminui. Beleza? E o outro ponto é, o meu salário, se tu reparar, ele aumenta, ó. Nesse primeiro par ordenado aqui, ó, minha idade 40, o salário em torno de 5 mil. Nesse segundo par ordenado aqui, idade 30, ou seja, a idade diminuiu, e o salário, ó, 8 mil. O salário, ele aumenta. Percebeu isso? Está aderente a isso aqui, né? Quando uma variável
diminui, a outra aumenta. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Tá aderente, né? O outro ponto que eu quero que você observe no gráfico de dispersão é o seguinte, ó. No eixo X, isso também vai te ajudar na compreensão e na identificação da relação entre as variáveis. No eixo X, ó, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Quanto mais para a esquerda, menor o valor. Quanto mais para a direita, maior o valor. No eixo Y, de baixo para cima. Quanto mais inferior, menor o valor. Quanto mais superior, maior o valor. Beleza? Duas variáveis quantitativas, ponto de observação qualitativo. De bola? E esse padrão aqui, ó, como eu tenho uma correlação forte e negativa, indicando que quando uma variável aumenta, a outra diminui, esse padrão aqui, ele vai se repetir nos próximos pares ordenados. Se eu for reparar este par ordenado aqui, vou botar um XY aqui. Se eu for reparar este par, vou tentar fazer aqui, tá, gente? Mais ou menos aqui, nosso par ordenado, tá? Esse par ordenado aqui, ó, beleza? Repara que a minha idade, ó, ela diminui, beleza? A minha idade, eu diminuiu, agora é 25. Mas o meu salário aumenta de 8 aqui para 9K. Então, repara que este padrão de idade diminui, salário aumenta, ele vai persistir. Beleza? É claro, gente, que pode ter algum ponto que esse padrão não aconteça. Beleza? Porque quando você analisa a correlação, você está analisando um conjunto de dados. Eu posso ter um ou outro ali que vai destoar do padrão, porém a maioria ele vai seguir esta tendência. Vai seguir a tendência. Não quer dizer que todo mundo é assim. Quer dizer que é uma tendência. Quando eu analiso um conjunto de dados, estou analisando todos os dados. Dentro desse conjunto de dados, há uma tendência onde os mais jovens ganhem mais do que os mais velhos. Mas pode ter 2, 3 casos que o mais velho ganha que o mais jovem? Óbvio que pode ter. Mas a grande maioria, dentro desses dados que você me passou, é os mais jovens ganhar mais do que os mais velhos. Nesse par ordenado aqui, ó, vamos lá, cara de 25 aqui, ó. Beleza? Ó, tá ganhando um salário de 10 pau, 10 prata aqui, ó, 25, ó. Esse par ordenado XY aqui. Então, repara, a idade diminui, salário aumenta. Segue esse padrão. Nesse outro cara aqui, eu tenho, ó, uma idade menor. Beleza? Com um salário X aqui, ó. Beleza? E eu tenho um cara com a mesma idade, aparentemente, né? Com a mesma idade, ganhando um salário maior, ó. Maior que o outro cara. Beleza? Então aqui, ó, a idade se manteve, tá? O salário, ele aumentou, mas a idade se manteve. Não seguiu esse padrão. Mas aí eu estou analisando um ponto específico. Lembre-se, correlação é um conjunto de dados no todo. É óbvio que lá no meio vai ter alguém que não vai seguir exatamente esse padrão. Mas a grande maioria vai seguir esta... Não é padrão, gente, desculpa. Esta tendência. Por quê? Porque o meu coeficiente já está me apontando isso. Show? E um outro ponto a observar é o seguinte: se aqui a gente traça uma reta, meu Deus do céu, se eu traçar uma reta aqui, ó, de tendência, repara que essa reta, ela tende a ir para baixo, ou seja, indicando justamente isso. Aqui é uma tendência de quanto? Repara, ó a reta aqui, ó. Aqui é uma tendência de quanto maior o salário, ó, tá vendo? A reta, ela vai em direção ao aumento do eixo X, ó. A reta, ela vai descendo em relação ao eixo X. Então, o eixo X, ela está aumentando e está puxando a reta para baixo. Ou seja, quanto maior o salário, menor a minha idade. Que se repara que a minha reta vai caindo, ela vai inclinando, ela vai... Tá me vendo aí, né? Ela vai inclinando, ela vai tendendo abaixo em relação à idade, tá vendo? Ó? Em relação à idade. A inclinação da reta, ela é interferida por esse conjunto de pares ordenados aqui. Tá? Mais para frente, quando a gente vê as análises avançadas lá, nós vamos ver que existe uma coisa chamada coeficiente angular.
basicamente é a tangente do ângulo, que isso interfere. Isso interfere na equação dessa reta aqui. Essa reta, não se preocupe com isso agora aqui não, tá? Essa reta aqui, ela gera uma equação do primeiro grau. Beleza? Ela vai gerar uma equação do primeiro grau. E aqui, nós vamos ver mais para frente que essa equação é dada por essa função do primeiro grau aqui, que é uma função linear. Isso aqui é uma tendência linear. Tá? Tendência linear. Então, nós temos uma função linear. Y é igual a x mais b, onde A é o meu coeficiente angular, que é justamente a tangente do ângulo que é formado de inclinação dessa reta. Com B, que é o meu coeficiente linear, que é o momento em que essa reta aqui, ó, ela vai tocar o meu eixo Y. Mas não se preocupe com isso agora não, veremos mais à frente, tá? Mas só vai entendendo a importância de um gráfico de dispersão e de você conhecer essas nuances do gráfico de dispersão para o teu dia a dia de trabalho. Porque se tu não faz isso, você deveria estar fazendo. Você começa a fazer a partir de amanhã. Porque olha só, entendemos isso aqui? Eu vou voltar lá para o Excel. Vou traçar a reta, só para você ver que eu não estou mentindo, né? Se eu pegar aqui, ó, vou adicionar esse cara aqui, ó, linha de tendência, apesar do Excel chamar de linha, isso não é uma linha, tá, gente? Isso é uma reta. Linha é vou ficar ligando os pontos ali, isso é uma linha. Reta não. A reta, ela, em análise de dados, em matemática e estatística, existe equações, existe uma matemática por trás. É uma reta, tá? Se eu adicionar aqui, ó, botar aqui a reta linear, tá vendo? Ó? Olha como é que ele cria aqui essa reta. E é importante você observar essa reta. Tá vendo? Essa reta, ela não liga os pontos. Essa reta é a equação do primeiro grau. Aquilo que eu mostrei para vocês. Eu vou exibir a equação do primeiro grau aqui para você ver também. É a equação do primeiro grau que resume a correlação, que resume esse conjunto de dados. Ó. No Excel você consegue exibir. Ó. Mais opções. Exibir equação. Ó. Beleza? Equações, exibir equação. Deixa eu só aumentar aqui para você ler. Tá vendo? Ó? Essa é a equação dessa reta aqui. Ó. Beleza? Y é igual ao meu coeficiente angular. Vou falar mais sobre isso, tá? Quando chegar em análises avançadas, tá? Quem já assistiu a aula de Python comigo aí, já se aprofundou bastante nisso aqui. Esse menos 0,0025 é o meu coeficiente angular. É a tangente do ângulo formado entre a reta e o meu eixo X. Beleza? E esse 51,405 é o meu coeficiente linear. É o momento em que essa reta aqui, ó, em algum momento ela vai tocar o meu eixo Y. Então ela tende, essa reta tem uma tendência a tocar meu eixo Y no 51,4. Tendência, porque não existe, né, 51,4. É uma tendência. Tá? E qual a importância dessa equação aqui? Primeiro, é entender que esta equação é a equação que resume este conjunto de dados. Beleza? E essa equação, lá na frente nós veremos que nós vamos utilizar ela para fazer análises preditivas. Por exemplo, eu quero fazer uma simulação. Pô, dado esse meu conjunto de dados aqui, dada essa correlação de menos 98, menos 0,98, desculpa. Se eu quiser simular o possível salário de um profissional de 50 anos de idade, qual seria esse salário? Se eu quiser simular a idade de uma pessoa que eu quero pagar 20 mil reais, qual seria essa idade? Não faz sentido, né? Pensar nisso, né? Pelo amor de Deus. Mas é baseado nos dados que nós temos aqui, né? Isso vai fazer mais sentido aqui em produção, custo de produção, por exemplo. Tá? Relaxa, veremos isso mais profundamente em análises avançadas. Eu vou deixar aqui apenas para você entender que reta não é linha, beleza? E o gráfico de dispersão, ele tem uma importância gigantesca dentro da análise de dados, beleza? Então, se você não está estudando isso, deveria estar estudando, deveria estar fazendo isso aqui. Show? Veremos isso mais a fundo, tá? Vamos pegar esse cara aqui, vamos fazer o coeficiente
de correlação desse cara, que vai ser igual ao meu correl, variável quantitativa 1, variável quantitativa 2. Show de bola! 0,98 positivo. Ou seja, ele está me indicando uma correlação forte, positiva, onde, quando uma variável qualitativa aumenta, a outra aumenta junto. Estou observando pela minha variável qualitativa mês. Lembre-se, apesar de nos induzir a achar que isso é uma variável quantitativa, porque é um número inteiro, ele é uma variável qualitativa, porque é mês. No mundo real, mês, beleza? Ele nos remete a qualitativo, não a quantitativo. Você não vai fazer operação matemática com janeiro mais fevereiro, né? Não vai fazer isso, tá? Show de bola! Então, quando eu observo esse dado, e já entendi que quando uma aumenta, outra aumenta junto, quando uma diminui, outra diminui junto, qual é a observação que eu faço? Quando a quantidade produzida aumenta, há uma tendência ao custo de produção aumentar também. E o contrário é verdade, né? Quando a quantidade produzida diminui, há uma tendência ao custo de produção diminuir também. Se eu pegar este cara aqui e jogar num gráfico de dispersão, ó, tá aqui, ó, gráfico de dispersão, ó. Custo de produção, quantidade produzida. Beleza? Deixa eu adicionar minha linha para você ver. A linha agora ela vai estar tendendo a subir, ó. Linha de tendência, ó. Aqui, ó, no meu eixo X eu tenho a quantidade. No eixo horizontal. No meu eixo Y eu tenho o custo. Então repara aqui, ó, a linha, ó, ao contrário, né, da idade, ó, a linha ela está de baixo para cima, ou seja, quanto maior ela sobe, aumentando o meu eixo X. E sobe aumentando também o meu eixo Y. Loucura. Indicando o seguinte, ó, quanto maior a minha quantidade, tá vendo? Ó, da esquerda para a direita, na horizontal, eu estou aumentando. De baixo para cima, né, na vertical, eu também estou aumentando, né? Então aqui é uma tendência de aumentar. Beleza? Há uma tendência de quando aumenta o meu custo de produção, aumenta também o meu custo. E aqui eu tenho a minha reta. Essa reta, ela também é explicada. Também ela tem uma função linear aqui dentro. Essa reta, ela explica, ela resume a relação entre essas duas variáveis quantitativas, onde cada pontinho desse aqui, cada par ordenado desse aqui, no nosso caso, é o mês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Beleza? Se eu quiser exibir a minha função da reta, mais opções. Beleza? Falaremos sobre R quadrado também, tá? Esquece isso agora. Aqui, ó. Essa é a minha função da reta. Essa função aqui, de primeiro grau, ela é a função que resume esse conjunto de dados aqui, que explica esse conjunto de dados aqui matematicamente falando. E é a partir desta função eu consigo fazer algumas análises preditivas. Veremos mais além isso aí, tá? Beleza? Então vamos colocar este cara aqui. Show de bola. Colocaremos esse cara aqui. Deixaremos ele bonitola aqui. E agora vamos fazer esse último aqui. Coeficiente de correlação. Eu peguei esses exemplos que eu tinha dado em aula já, porque eu já tinha pensado em fazer uma correlação forte positiva, uma correlação forte negativa, correlação forte positivo, e esse aqui é para não haver correlação. Então essa variável quant com esta variável quant. Show de bola, tá vendo? Menos 0,09. E aí, cara, entenda, isso aqui é um gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão, o nome dispersão, você tem que entender que ele está associado a uma variabilidade. O quão disperso ou não são essas variáveis entre uma e a outra. Repara que elas não são tão dispersas, né? Elas possuem uma certa aproximação entre elas. Beleza? Por isso que a correlação é forte. Aqui ambos têm uma correlação forte, né? Só que uma é forte negativa e outra é forte positiva. Repara que essas variáveis, elas não são tão dispersas, né? Elas mantêm uma linearidade ali.
tá? E aí você vai ver, nesse caso aqui, ó, quando eu gerar o meu gráfico de dispersão, ó, repara, não existe uma linearidade, né? Elas são meio dispersas, né? Elas estão dispersas uma da outra, né? Olha a diferença desse gráfico para os outros dois ali, né? Vou adicionar a minha linha de tendência aqui, ó. Olha como é que vai ser a linha de tendência, ó. Tá vendo, ó? Não há uma correlação, uma linha ali quase que reta, tá vendo, ó? Não há uma correlação. Ela vai gerar uma equação, essa reta tem uma equação, essa reta tem uma equação, tá? Toda reta vai ter uma equação. Tem uma equação, tá? E aí nós vamos ver mais à frente, tá? E essa equação aqui, quando não há uma correlação entre as variáveis, essa equação aqui, ela não é confiável para você fazer análise preditiva, beleza? Não é confiável, tá? Mas veremos isso mais para frente. Toda reta vai ter uma equação, tá? Uma equação, essa equação é a equação que tenta resumir aquele conjunto de dados, beleza? Eu vou até tirar, vou deletar, tá, essa equação daqui, beleza? Então aí você consegue ver a dispersão. Aqui, cara, é o seguinte: 0 menos 0,09, está muito próximo de zero, ou seja, não há correlação. Então, quando eu observo esse conjunto de dados aqui, ó, não há uma correlação entre o volume vendido de copos e o volume vendido de ventilador. Não é possível afirmar que quando um aumenta, o outro aumenta também, quando um aumenta, o outro diminui, não é possível afirmar isso. Tá? Quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, né? Quer dizer que não vai fazer nada. Você pode criar uma estratégia para vender copo e ventilador juntos. Se isso é um objetivo da tua empresa, é uma diretriz da tua empresa. Gente, eu quero, ó, eu sou o dono da empresa e eu quero vender copo e ventilador que nem louco nesse verão. Copo pra galera tomar uma cervejinha gelada, beleza? E ventilador porque tá muito calor. É meu objetivo. Então você vai ter que definir uma estratégia para poder buscar uma correlação forte positiva, aumentar ambos aí. Beleza? Então não é que não é pô, menos 0,09, não há correlação. Ah, puxa vida, não tenho o que fazer aqui. Não, pô, não é isso. Lembre-se, estatística ela te dá uma direção, tá? Ela não te dá uma conclusão imediata de tudo. Você pega esse dado, faz a tua compreensão, senta a bundinha na tua cadeira, pega teu caderninho, vai definir estratégias aí, planejar estratégias e colocar em ação, tomada de decisão. Show? Dito isto, até muito longe do que eu gostaria de ter ido, né? Dito isto, a gente vem para o exemplo 5, tá? Que diz o seguinte: o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, e aí eu já estou trazendo agora baseado para o nosso conjunto de dados, tá? Entra em contato com você, no caso aqui comigo, e pede para enviar no WhatsApp dele alguma informação que fosse possível analisar como andam os registros das ocorrências de roubo e recuperação de veículos, na medida que seja possível identificar como se comportam pela cidade do Rio de Janeiro. Olha só como é que está genérico e amplo isso aqui. Dificilmente, já disse isso aqui, a pessoa vai te pedir, faz uma correlação para mim entre duas variáveis, beleza? Só se for uma pessoa que já manja, já tem um conhecimento adquirido aí na área, já é um usuário avançado, já entende a importância de observar a correlação, tá? Na grande maioria, cara, a pessoa ela vai querer identificar um comportamento. Pô, cara, eu quero saber, cara, se quando, pô, será que os roubos, cara, estão aumentando? E se esses roubos estão aumentando, como é que tá a minha recuperação? A recuperação tá acompanhando isso? Também está aumentando? Percebe isso? Que aí existe um trabalho de análise de dados que a correlação pode ser útil. E mesmo assim, cara, sempre detalhe, dialética, tese, antítese, síntese, alinhamento de expectativas, porra. Beleza? Então faça teu planejamento. Qual a necessidade identificada aqui, cara? Ou as necessidades identificadas? Uma vez que você trocou ideia, discorreu sobre o tema, conversou, entendeu que é uma correlação, e lembre-se, cara, nem sempre estará claro isso na solicitação, no pedido, na necessidade. Pode ser o objetivo da empresa, como o exemplo que eu dei, está lá no objetivo da empresa.
Gente, eu quero, cara, que nesse verão, beleza, a gente precisa aumentar as vendas de guarda-sol e de ventilador. Precisa aumentar as vendas de guarda-sol e ventilador. Tá? Defina estratégias aí. Cara, o primeiro ponto para você observar é como é que é a relação de venda de guarda-sol e ventilador. Como que isso está acontecendo no dia a dia? Para quê? Já para auxiliar na definição de estratégias. Definiu as estratégias. Vamos supor que a estratégia seja botar os guarda-sóis e os ventiladores na porta das lojas, para a pessoa já entrar e já ver guarda-sol e ventilador. Botou essa estratégia. O que vai acontecer? Vão vir novos dados. Vamos analisar a correlação de novo? Vamos ver como é que mudou, o que mudou do meu coeficiente de correlação aqui. Ou não mudou nada? Muda-se outra estratégia. Então percebe que normalmente, cara, não vai chegar de forma direta, faça uma correlação. Você vai ter que precisar identificar a necessidade do negócio, para a partir desse negócio, você compreender e se planejar. Nesse planejamento, entender o seguinte, porra, aqui uma correlação vai auxiliar. Conversar, quando falo compreensão, é conversar, né? Dialogar, debater, dialética, para compreender a fundo o que está acontecendo ali e como é que você pode auxiliar aquele tomador de decisão, para a partir daí você se planejar, cara. Não tem jeito. Então, cara, é que eu falo, não adianta. Você ser pica da galáxia em matemática, estatística, Power BI, Python. Não adianta, cara. Se você não é capaz de sentar com uma pessoa e trocar ideia. Já disse isso, canso de falar. Em análise de dados. E aí, quando eu falo análise de dados, pega aí o conceito amplo, tá? Análise de dados, ciência de dados, inteligência de negócio, sistema de apoio à decisão. Comunicação é hard skill, porra. Não tem pra onde correr. É hard, tá? Tem que trocar ideia, tem que bater papo, não tem jeito, tá? Não é por mal, tá? Eu gostaria que também não fosse muito mais simples, mas não é tão simples assim como é vendido aí pelos Instagrammers, pelos YouTubers, pelos blogueirinhos aí do Power BI, ou da análise de dados, ou da ciência de dados. Não é tão simples assim, tá? Beleza? Show de bola. Necessidades. Dialoguei, compreendi. Vou botar a minha necessidade aqui, ó. Desenvolver a correlação. Até já aqui, ó. O coeficiente de correlação entre. Ponto importante, cara. A pessoa ela vai te pedir na semântica dela. Tá vendo aqui, ó? Ocorrências de roubo e recuperação de veículos. Cara, foi o delegado da delegacia de roubos e furtos de automóveis. Show de bola. Então, possivelmente, ele está querendo ver roubo de veículos e recuperação de veículos. E debate com ele, né? Tu quer ver somente roubo de veículos e recuperação de veículos, certo? Não são todos os roubos, não, né? E pode ser. Ah, eu quero ver a correlação de todos os roubos, não só de veículos, com a recuperação de veículos. Pô, não tem nada a ver. Para mim, não tem nada a ver. Mas eu não sou delegado da delegacia de roubo de veículos, cara. Eu não sou delegado da RFA. Eu não sou especialista em segurança pública. Não sou eu que dou pitaco na decisão de negócio. Beleza? Se o dono do negócio, o especialista no negócio, ele entende que é importante ver a correlação de venda de maçãs com venda de parafusadeiras, sou eu que tenho que dar pitaco. É o especialista em varejo. O gestor da loja, é o cara que manja ali da parada. Beleza? Show? Vou fazer a correlação e ele vai tomar a decisão. Vou fazer a correlação, vou dar o bizu para ele, estatístico ali, ó, as tendências são essas aqui, agora é com ele. Tá? Beleza? A não ser que você seja o especialista de varejo ou especialista de segurança pública, tá? Então, desenvolver o coeficiente da correlação entre, tá abreviado, tá? A quantidade de roubo de veículos com a quantidade de recuperações de veículos. Beleza? Só que, repara, e lembre-se, correlação busca observar a relação entre duas variáveis quantitativas através de um ponto de vista qualitativo. Né? Aqui eu tenho o coeficiente de correlação entre a quantidade de roubo de veículos com a quantidade de recuperações de veículos. Duas variáveis quantitativas. Cadê a qualitativa? Na medida que seja possível identificar como se comportam pelas cidades do Rio de Janeiro. Desenvolver o coeficiente de correlação entre a quantidade de roubo de veículos com a quantidade de recuperação de veículos através das cidades do Rio de
janeiro. Beleza? Minhas duas variáveis quantitativas e a minha variável qualitativa, tá? Lembrando, eu, Cláudio Bonel, tá? E veremos mais à frente, eu gosto de adicionar outras coisas quando a gente está num cenário como esse. Mas porque a gente está vendo até agora, eu, Cláudio Bonel, eu gosto de, como eu mostrei no Excel, de desenvolver o coeficiente de correlação e de desenvolver a visualização da dispersão entre os mesmos dados. Vou botar as variáveis, tá? Entre as mesmas variáveis. Beleza? Que mesmas variáveis? Porra, quantidade de recuperação de veículos, quantidade de roubo e cidade de janeiro, tá? Eu sempre gosto de ilustrar os dois pontos, tá? Não só esse, outros mais, veremos mais à frente. Mas quando é uma correlação, eu gosto de trazer o coeficiente barra o gráfico de dispersão. Show? Fontes de dados é o nosso querido, deixa eu abrir aqui, o nosso querido PP, evolução nossa CISP, o nosso arquivo é o qual mesmo? Aqui, né? Estudos de caso, estudo de caso.pbix, beleza? E aí é o seguinte, vamos identificar onde é que esses dados estão na nossa base, lá no nosso arquivo, tá? Então, desenvolver o coeficiente de correlação entre quantidade de roubo de veículos e quantidade de recuperação de veículos. Beleza, já entendemos que eu tenho que desenvolver o coeficiente de correlação, tá? Coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, ele requer variáveis quantitativas, variáveis qualitativas. No nosso caso aqui, variável qualitativa. Show? As minhas variáveis quantitativas, no nosso caso, estão aqui. Desenvolver o coeficiente de correlação entre quantidade de roubo de veículos, beleza? E quantidade de recuperação de veículos. Está aqui. A minha variável qualitativa está aqui, ó. Cidades. Tá só cidades, né? Cidades. Só tem Rio de Janeiro, né? Cidades. Beleza? Show de bola. E aí, cara, você precisa desenvolver isso aqui, né? Como nós já fizemos. Primeira coisa que eu normalmente faço é observar se esses caras já existem. Nós já desenvolvemos algumas coisas, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Vou vir aqui no meu Power BI e ver se já existe quantidade de roubo de veículos. Estou vindo aqui no nosso Power BI aqui, ó. Não tem, ó. Não está criado, ó. Quantidade de lesão corpo-culposa, lesão corpo-culposa dolosa. Ó. Não tem quantidade de roubo de veículos. Já vi ali que não tem quantidade de recuperação de veículos, tá? Também não tem, ó. Já vi que não tem. Só tem essas 3 quantidades que foram calculadas, tá? E cidades, tá em Munique. Então aqui, ó, cidades, ó, eu já vou colocar aqui, ó, Munique. Então esses caras não estão criados, eu preciso criar esses caras. Como eu criei anteriormente. Vou somar. Como é que eu faço para criar esse cara? É somar a minha quantidade, filtrando roubo de veículos. Não está na minha variável qualitativa TP ocorrência? Filtrando TP ocorrências por roubo veículo. Eu preciso criar este cara. Como é que eu crio? Soma QTDE filtrando TP ocorrência por roubo de veículos. Nós fizemos aqui, tá? No estudo de caso anterior. Como eu criei o QTDE, lesão corpo culposa. Eu somei QTDE filtrando TP ocorrência por lesão corpo culposa. Só que nesse caso eu quero QTDE roubo de veículos. Então é igual, o que muda é o filtro. Mesma coisa aqui em recuperação de veículos. Soma QTDE filtrando
TP ocorrências por recupera cal, que é o filtro, né? Veículos. Show de bola? Eu preciso criar esses caras aqui. Show do milhão? Crio esses caras aqui e venho olhar o que mais tem aqui. Desenvolver a visualização da dispersão entre as mesmas variáveis. Não está aqui. Eu vou criar para fazer o coeficiente de correlação, né? Depois eu pego as variáveis criadas e faço a visualização. Variável, o princípio é isso. Solicitante. Cláudio Bonel. Data 0. Hoje é 0? 9? Não, hoje é 10, né? 10/4/2024. Fiz meu plano. Agora é mel para urso, vou lá para o Power BI. Estudo de caso. 0,5. Show. Primeira coisa que eu vou fazer, desenvolver o coeficiente de correlação. Como é que eu faço o meu coeficiente de correlação? Ele está aqui embaixo. Até o momento, nós só vimos as medidas rápidas, mas eu te recomendo, você que está começando, sempre que for fazer coeficiente de correlação, faça usando medida rápida. O coeficiente de correlação é um método estatístico e tem uma matemática pura, muito mais profunda, tá? Nós não vamos passar pela matemática nem pela estatística aqui, tá bom? Então, recomendo que sempre, tá? Pelo menos no início, tá? Você está fazendo coeficiente de correlação, por mais que você já saiba DAX, mas se você não tiver uma base matemática e estatística forte, não invente moda. Faça o coeficiente de correlação usando medida rápida, tá? Por mais que você já tenha experiência em DAX, faça o coeficiente de correlação usando medida rápida, tá? Aí você vai se aprofundar em matemática, vai se aprofundar em estatística, para você poder fazer ajustes ali no coeficiente de correlação, tá? Então é o seguinte, clico aqui, ó, em base DP evolução mensal CISP, beleza? Botão direito, nova medida rápida. Ó. Vai abrir aqui medida rápida. Coeficiente de correlação é um método estatístico, tá? Só que aqui ele não vai estar em estatística, ele vai estar em operações matemáticas. É um método estatístico que se usa da matemática, tá? Então, transita tanto na operação matemática quanto na operação estatística. Deixa eu voltar para a tela inteira agora, tá? Agora eu estou executando ali, beleza? Então, selecionar um cálculo. Você vai localizar aí operações matemáticas, coeficiente de correlação. Beleza? Selecionou coeficiente de correlação, você já sabe que precisa, numa medida rápida, né? O Power BI está te auxiliando a criar uma nova medida, uma nova variável quantitativa. Nesse caso, é um indicador de coeficiente de correlação, beleza? E ele está esperando ali os argumentos. Já entendeu que é um coeficiente de correlação? Você precisa informar os argumentos, tá? Primeira coisa, categoria. A categoria, cara, é a nossa variável qualitativa. Qual é a variável qualitativa? Vem no teu planejamento aqui, ó. Variável qualitativa, ó. Munique. Através das cidades do Rio de Janeiro. Munique. Bola. Pega aqui, ó, Munique. Arrasta para a categoria. Então, medida X, medida Y, tá? Mais para frente veremos que é importantíssimo a gente saber qual é a medida X e a medida Y. Por enquanto, você coloca... por enquanto, entenda que não vai ter tanta interferência no cálculo da correlação. Por enquanto. Tá? Mais para frente, nós vamos nos aprofundar nisso aqui. E aí nós vamos ver que existe sim interferência no cálculo, não só da correlação, mas no cálculo da análise preditiva. Beleza? Eu vou me aprofundar muito mais nesse negócio aí. Tá? De momento, entenda o seguinte: medida, variáveis quantitativas. Quais são as variáveis quantitativas? Quantidade de roubo de veículos, quantidade de recuperação de veículos. Está criado quantidade de recuperação de veículos e quantidade de roubo de veículos? Ó, não está criado. Como é que eu vou adicionar aqui? Então, o que eu preciso fazer? Criar antes. Olha a importância do planejamento. Eu preciso criar antes. Antes da correlação, eu vou criar a minha quantidade de roubo de veículos e a minha quantidade de recuperação de veículos. Show? Então, aqui, ó, morre coeficiente de correlação. Percebe a importância do planejamento? Se tu não faz o planejamento, tu fica perdido aqui. Tu fica, vou adicionar o que aqui? Se perdeu. Show? Não está criado.
Está criado o QTD roubo de veículo, a soma de quantidade filtrando TP ocorrência roubo de veículo? Não tá criado, eu preciso criar esse cara. Não, esquece isso aqui e vamos ter que criar primeiro a medida aqui. Vamos criar igual criamos em lesão corpo dolosa, lesão corpo dolosa, lesão corpo culposa. Tá na dúvida? Assiste o vídeo aí, cara. Assiste a aula anterior, tá? É um valor filtrado, onde eu explico detalhadamente isso, tá, gente? É um valor filtrado, eu continuo medida rápida, né? É um valor filtrado. Deleta esse cara aqui que ficou. Valor de base. Valor, variável quantitativa. Nosso valor de base quantitativo aqui, nossa variável quantitativa de base aqui, ó, é a quantidade. Filtrar TP ocorrência por roubo de veículo. TP ocorrência. Localizar aqui, roubo veículo. Cadê, meu Deus, roubo veículo? Roubo veículo. Foi. Tá lá, adicionar. Esperar a magia acontecer. Power BI adicionou. Vou só renomear. QTDE underscore roubo veículo. Então, esse cara aqui já está criado. Vou criar agora também recuperações de veículos. Medida rápida também a soma de uma variável quantitativa, que no nosso caso é a quantidade, está escrito aqui, né? Soma quantidade, filtrando TP ocorrência por recuperação de veículos. Filtrando TP ocorrência por recuperação de veículos. Localizar aqui recuperação de veículos. E foi. A magia aconteceu. Double click. E renomei esse cara aqui para QTDE underscore recuperação de veículos. Agora sim, ó. Se eu olhar aqui, ó, no meu planejamento, coeficiente de correlação, variáveis quantitativas. Eu tenho quantidade de roubo de veículos? Tenho. Eu tenho quantidade de recuperação de veículos? Tenho também. Tenho também. Beleza? Eu tenho a variável qualitativa cidade? Tenho também, Munique. Então, agora eu vou criar meu coeficiente de correlação. Estou aqui, medida rápida, mudo aqui de valor filtrado para coeficiente de correlação. Beleza? Se ele mantiver algum dado aqui, ó, como manteve no meu soma de quantidade, apaga, deleta. Show? E agora eu monto. Categoria é minha variável qualitativa. Que no nosso caso é município. Está escrito aqui, ó, município. Drag and drop. Show? Medida X, medida Y. São minhas variáveis quantitativas. Segura tua onda aí que nós vamos nos aprofundar em X e Y ainda. Já vamos nos aprofundar nisso. Medida X, medida Y. São nossas variáveis quantitativas. Eu vou usar o roubo de veículo no X, recuperação de veículos no Y. Roubo de veículo no X, recuperação de veículos no Y. Beleza? Importante observar essa estrutura que nós estamos criando para o coeficiente de correlação. Porque nós vamos depois fazer a visualização. Beleza? Na visualização, nós vamos usar a mesma estrutura. O município vai entrar como variável qualitativa, quantidade de roubo de veículos vai entrar no meu eixo X do gráfico de dispersão, quantidade de recuperação de veículos vai entrar no meu eixo Y do gráfico de dispersão. Vamos usar a mesma estrutura. Fez isso, informou os argumentos, adicionar nosso coeficiente de correlação estará aqui. Olha o cálculo, tá vendo? É um cálculo um pouquinho mais... para quem está começando, é um cálculo complexo. Para quem já faz ali um pouquinho, não é um cálculo complexo, é um cálculo básico intermediário, né? Para quem já está na área, para quem já está trabalhando ali. Tá? Para quem está trabalhando, então, é uma coisa básica, porque vai fazer isso constantemente, já está no sangue. Tá? Mas para quem está começando, isso aqui já é algo mais complexo. Não te preocupes com este cálculo. Inclusive você, olha para mim aqui, você que já manja de DAX, não se preocupe com o cálculo agora. Utilize o coeficiente de correlação da medida rápida, mas já faça. Tá? Show de bola. Esse é o cálculo. Beleza, criou a medida? Criou. Vamos só renomear. Ó, aquele nome grandão, né? Vou chamar aqui de coeficiente correlação roubo veículo com
recuperação veículos, vou botar aqui recupe, só para ficar menorzinho, tá? Recupe veículos. Vou tirar esse para e vou deixar o Munique aqui. Então, ó, coeficiente de correlação é meu indicador. Minhas variáveis quantitativas, roubo veículo e recuperação veículo. E minha variável quant Munique. E vocês vão ver que a correlação, conforme muda o ponto de observação, ela interfere no resultado. O que eu estou dizendo? Se eu fizer roubo de veículo e recuperação de veículos por delegacia de polícia, vai ser um outro valor, diferente do que eu fiz para o município. Por quê? Porque é uma outra observabilidade. É um outro ponto de vista, é um outro ponto de observação que vai interferir diretamente no meu resultado, no meu indicador, tá? Bom, fiz o meu cálculo, Big Number na tela, beleza? Lembre-se, né, o coeficiente de correlação, ele é inicialmente um Big Number, mas eu vou te mostrar que tem outras formas de exibir esse cara aqui. Card na tela, coeficiente de correlação dentro do card. Show de bola, preciso formatar. Esse cálculo ele é um método estatístico um pouco amplo. Lembrando, o coeficiente de correlação vai de -1 a 1, né? Nos trazendo números decimais aí no meio. Então, formate esse cara, ó, clico sobre ele, formatar para número decimal. Tá, eu gosto de exibir o coeficiente de correlação com 5 casas decimais. Tá? Inicialmente, eu vou ajustando conforme necessidade minha e do cliente, tá? E estou olhando meu coeficiente de correlação. Quando eu olho esse coeficiente de correlação, já vou até inclusive renomear esse cara aqui. Coeficiente, correlação, roubo, veículos, recuperação, veículos. Quando eu olho esse coeficiente de correlação, 0,998, pô, é quase um 1 perfeito, né? É uma correlação forte positiva, indicando que quanto maior o meu roubo de veículos, maior a minha recuperação de veículos. Conforme aumenta o meu roubo de veículos, aumenta a minha recuperação de veículos. Há uma tendência. Conforme o meu roubo de veículos aumenta, tende também a aumentar a minha recuperação de veículos. O que responderia àquela pergunta. Pô, Bonel, eu queria observar se está havendo um aumento do roubo de veículos e se a recuperação está aumentando, né? Perdão, se a recuperação está acompanhando esse aumento de roubo, ou seja, está aumentando também, né? Está recuperando tanto quanto o roubo. Isso responderia essa pergunta. Esse indicador aí responderia essa pergunta. Só que, cara, você só entregar um indicador para uma pessoa que não manja tanto de estatística não é algo tão positivo. Então é importante você fazer a pessoa entender isso, explicar, sentar, conversar e fundamentar a tua base analítica usando a estatística, apresentando um gráfico de dispersão junto. Então, ó, clico fora aqui, ó, gráfico de dispersão, esse cara aqui, ó. E tem o logo, tá vendo? A imagenzinha dele é igual a do Excel, tá? Beleza? Ó? Clico sobre ele, jogo na tela. Vou dar mais ou menos aqui, uma alinhada aqui, ó. Beleza? Eixo X, eixo Y, repara, ó, valores, eixo X, eixo Y, tá? Apesar desse nome contraintuitivo, né, valores, que normalmente no Power BI, quando vem escrito valor, value, ele remete a variáveis quantitativas, né? Então, ele acaba sendo contraintuitivo aqui dentro de um grafo de dispersão. Em valores, você vai adicionar a variável quali. A variável quali, qualitativa, é Munique. Lembra que eu falei? Guarda o que nós fizemos aqui, ó, na medida, ó, categoria Munique. Beleza? Eixo X, eixo Y é a medida X, medida Y. É a tua variável quantitativa que tu usou para calcular o eixo X, que é a quantidade de roubo de veículo, e tua variável quantitativa que usaste para usar no cálculo do coeficiente no eixo Y, na medida Y, que é a recuperação de veículos. Ó. Olha lá. Show de bola. Está criado aqui, ó. E se tu for observar nesse gráfico de dispersão, né, sabendo que no eixo X é a quantidade de roubo de veículos. E aí deixa eu só dar um tapinha nesse visual aqui também, ó. Roubo de veículos. Só para mudar aqui bonitinho, tá?
recuperações de veículos. Quando eu vejo isso no gráfico de dispersão, repara, cara, que eu tenho quase nenhuma dispersão, né? Os dados eles possuem uma tendência linear tão forte, mas tão forte, que só no olhar aqui você consegue observar a reta aqui deles. Observa essa reta aqui muito forte, né? Sendo traçada aqui no meio, né? Porque é muito forte, a correlação é muito forte positiva. Tá? Eu vou adicionar a reta aqui, só para ilustrar, vou mostrar a forma 1 de adicionar reta, a forma clássica, tá? Clica sobre o gráfico, vem aqui, ó, em visualizações, tá? Vem aqui nesse logo, que é uma lupinha com um gráfico no fundo, né? Clica sobre ela, linha de tendência, apesar de chamar de linha, não é uma linha, é uma reta, tá? Você vai clicar sobre ela e vai habilitar. Habilitou, expande ela aqui, ó. Tem os pequenas configurações aqui nela, né? Cor preta, vou manter a cor preta mesmo para dar um destaque, dar um contraponto ali com as outras cores. Transparência, eu vou deixar 0 transparência. E o estilo, eu vou tirar o tracejado e vou colocar o sólido mesmo, para ser uma reta, tá vendo? Ó? Olha só, cara. Ela uma correlação quase que perfeita, positiva, e a reta ela atravessa mesmo os pontos, né? Muito zero, quase zero dispersão. Tem baixíssima dispersão. Beleza? Baixíssima mesmo. Show de bola? Tá, isso indica uma correlação forte positiva. E aí, cara, isso aqui sustenta a tua fala, sustenta a sua análise estatística do dado. Ó, conforme a gente pode observar, ó, quanto maior o roubo de veículo, a gente observa no gráfico aqui, ó, que a nossa reta, ela vai subindo em relação ao eixo X aqui, ó, vai aumentando em relação ao eixo, ou seja, quanto maior o roubo de veículos, e também ela vai aumentando em relação ao eixo Y. Isso quer dizer o seguinte, quanto maior o roubo de veículos, maior também a recuperação de veículos. E se eu pegar este cara aqui, que possivelmente é Rio de Janeiro, né, você vai ver que ele tem um roubo de veículos tão alto quanto a recuperação de veículos, assim como os demais aqui. Beleza? Então isso aqui ele sustenta o teu discurso de análise estatística dos dados, beleza? Sustenta o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação ele deixa de ser somente um big number e passa a ser algo sustentado visualmente, beleza? Tá? E facilita, né, cara, tua defesa estatística da análise estatística do dado. Aqui eu não vou dar palpites sobre estratégias de policiamento para roubo e recuperação de veículos. Tá? Ponto importante, isso aqui é uma reta de tendência linear. Então aqui ela tem uma tendência, já o nome, tendência. Ela tem uma tendência a, quanto maior o roubo de veículos, maior a recuperação de veículos. Está explícito aqui, muito explícito aqui no coeficiente de correlação. Beleza? Bom, acho que eu já falei demais. Deixa eu voltar para a minha lata aqui. Mais um aulão aí, né, cara? 1h30 aí de aula. Eu espero muito, cara, ter contribuído com a tua caminhada. Muito feliz, assim, de poder estar fazendo esse trabalho. Tá? Espero demais estar contribuindo com a tua caminhada, né? Torço para que você também esteja conseguindo acompanhar, exercitar, praticar. É muito mais do que isso. Compreender, né? Muito mais do que só pegar o que eu estou fazendo no vídeo e replicar aí na tua casa, mas entender de fato, né, essas nuances aí do dia a dia do analista de dados, que não é somente saber Power BI. Saber Power BI é legal, é importante, vai contribuir com a tua caminhada, mas o trabalho do analista de dados é esse. Necessidades do dia a dia, compreensão, planejamento, vou lá fazendo Power BI. Tá? Chegamos aqui no nível pré-intermediário, né? Já entramos em análise estatística de dados. O próximo estudo de caso, possivelmente já vamos falar de modelagem de dados. A gente entra num nível um pouquinho mais intermediário ali, ou num pré-intermediário 0. Pré-intermediário nós já entramos, né? Pré-intermediário 0. Ali no pré-intermediário 1, vamos falar um pouco de modelagem de dados, tá? Que é uma seara também. Você precisa conhecer muito do negócio, você precisa ter uma compreensão muito forte do negócio para modelar o dado, tá? Mas vamos trazer
esse exercício de compreensão para cá também, tá? E aí vamos nos aprofundando, tá? Entraremos em DAX e por aí vai. Show de bola? Espero ter contribuído com a tua caminhada. Dúvidas, me chama, tamo junto e tchau, tchau.